No vídeo de hoje, relatos sobre o difícil começo da Assembleia de Deus no Brasil, uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1981, sobre a comemoração dos 70 anos da denominação no Brasil. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No dia 13 de junho de 1911, Raimundo Nobre, seminarista de uma igreja evangélica em Belém do Pará, excluiu, por causa do batismo no Espírito Santo, os seguintes irmãos: Celina de Albuquerque, Henrique de Albuquerque, Maria de Nazaré, José Plácido da Costa, Piedade da Costa, Prazeres da Costa, Manuel Maria Rodrigues, Jerusa Dias Rodrigues, Emília Dias Rodrigues, Manuel Dias Rodrigues, João Domingues, Joaquim Silva, Bem-vinda Silva, Teresa Silva de Jesus, Isabel Silva, Ana Silva, José Batista de Carvalho, Maria José Batista de Carvalho e Antônio Mendes Garcia, sendo também expulsos os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. No dia 18, reunidos na casa de Henrique de Albuquerque, à rua Siqueira Mendes, 79, atual 161, no bairro da Cidade Velha, esses irmãos resolveram fundar uma congregação intitulada Missão de Fé Apostólica, visto que tinham sido destituídos da sua igreja. Aclamaram como seu primeiro pastor o sueco Gunnar Wingren. A nova igreja caracterizava-se pelo fervor espiritual e zelo evangelístico. Isabel Silva, uma das pioneiras, recorda: às segundas-feiras havia culto de oração, às quartas, culto de pregação em nossa casa, às sextas, culto na casa de José de Carvalho, aos domingos, culto na rua Siqueira Mendes, casa de Celina Albuquerque. Daniel Berg auxiliava Wingren no serviço de distribuição das Sagradas Escrituras e na evangelização dentro e fora de Belém. Daniel conta como foi o início do seu trabalho. Na primeira porta que bati, fui bem recebido. Era o primeiro freguês e não podia deixar de comprar. Além disso, o serviço de colportagem dava-me a oportunidade de conversar com as pessoas e convidá-las para assistirem aos cultos. Para mim, eram momentos de alegria quando reconhecia, assentados nos bancos da igreja, aqueles que compraram livros ou que foram convidados a ouvirem a palavra de Deus. Alguns se converteram em crentes fiéis. Muitas dificuldades surgiram, mas não foram suficientes para empanarem o brilho das vitórias alcançadas pelo pioneiro, pois sempre encontrava pessoas que aceitavam de bom grado a palavra de Deus e se convertiam a Cristo. Podemos afirmar, conforme o seu relato, que esse trabalho de semear o evangelho de casa em casa naquelas regiões resultou na formação de muitas igrejas. Tanto eu como Wingren éramos convidados seguidamente para realizarmos batismo de novos convertidos que aumentavam dia a dia. Ficávamos alegres quando observávamos entre eles pessoas que antes eram inimigas do Evangelho, mas que foram transformadas em pregadores cujos testemunhos demonstravam a mudança operada por Jesus em suas vidas. O evangelismo pessoal, desenvolvido por Daniel Berg e também pelos membros da igreja, era o que proporcionava o avanço da obra. Cada vez mais via-se a salvação das almas, a cura dos enfermos e o poder do Espírito Santo derramado sobre as vidas desejosas das bênçãos divinas. O movimento pentecostal era tão propagado que as denominações tinham receio de serem esquecidas por este motivo. Tudo faziam para que o Pentecoste não fosse adiante, usando diferentes meios para impedi-los. Deste modo,
levaram aos jornais da época a denúncia de que os pentecostais se constituíam numa seita perigosíssima que praticava o exorcismo e com isso alarmaram a população. O jornal Folha do Norte, interessado em saber o fundamento daquele boato, enviou um repórter disfarçado a fim de averiguar o que realmente acontecia nos cultos. O repórter, sem saber do que se tratava, mas para causar sensação na opinião pública, escreveu um artigo mentiroso que foi publicado com o objetivo de desmoralizar o trabalho do Senhor. Mas o artigo despertou a atenção de numerosos leitores, tornando-se um meio de propaganda que levou muitas pessoas a assistirem aos cultos. No entanto, no dia seguinte, após presenciar o culto, o mesmo repórter deu suas impressões sinceras e declarou o seguinte: "Nunca vi uma reunião tão cheia de fé, sinceridade e alegria entre os crentes. Foi a forma que levou muitos a verificarem o que estava acontecendo realmente. Viam, ficavam e confessavam que verdadeiramente Deus operava. Muitos, porém, não criam nos marcantes acontecimentos daqueles dias. Era preciso para as pessoas descrentes que algo de extraordinário acontecesse aos seus olhos. Certa noite, entretanto, em um culto realizado em Vila Coroa, apareceu um homem possesso, retorcendo-se com violência, sem que alguém o pudesse segurar. Os incrédulos que assistiam ao culto tentaram imobilizá-lo, mas não conseguiram. Num dado momento, a irmã Josina Galvão começou a profetizar e, cheia do poder de Deus, dirigiu-se para onde estava o endemoninhado, impondo as mãos sobre a sua cabeça e ordenando, em nome de Jesus, que o demônio se retirasse. Todos viram que algo como um raio saiu pela janela e desapareceu. Os descrentes amedrontados confessavam que Deus estava naquele lugar. Os obreiros são poucos. A igreja estava estabelecida em Belém, mas o interior do estado também precisava receber a mensagem do evangelho completo. Por isso, no ano de 1912, Daniel Berg fez a primeira viagem à cidade de Bragança, levando consigo Bíblias, Novos Testamentos e Evangelhos. A primeira pessoa a quem se dirigiu foi o senhor Arruda, que mais tarde tornou-se crente. Berg perguntou-lhe se havia crentes naquela localidade e a resposta foi: "Graças a Deus, não há protestantes nesta cidade." Pouco tempo depois, o número de salvos já era considerável. No mesmo ano, Daniel visitou também a cidade de Soure, na ilha de Marajó, vendendo livros, testificando e realizando cultos onde muitas pessoas aceitaram a Cristo. A igreja matriz funcionou por algum tempo na casa de Celina Albuquerque, transferindo-se depois para a Avenida São Jerônimo 224. No dia 11 de janeiro de 1918, foi registrado oficialmente como a Assembleia de Deus, a primeira no mundo a adotar esta denominação. Foi muito interessante a orientação dada pelos pioneiros ao serviço da evangelização brasileira. Em vez de criarem uma igreja da missão, organizaram a igreja nos moldes nacionais, pois ao invés de fomentar a vinda de missionários do interior, procuraram incrementar a vocação ministerial entre os brasileiros. Assim, em 1913, no mês de fevereiro, foi consagrado o primeiro pastor, o irmão Absalão Piano. No mesmo ano, foi também consagrado o irmão Isidoro Filho para trabalhar na estrada de ferro em Bragança. O terceiro foi o irmão Crispiniano de Melo, em 1915, que atuou nas ilhas. O quarto chamava-se Pedro Trajano e o quinto foi Adriano Nobre. A igreja em Belém recebia com alegria as notícias de progresso do trabalho no interior do estado, dando ciência em seguida às igrejas nos Estados Unidos e na Suécia. Através das mesmas, Deus falava aos corações de seus servos e alguns deles vieram trabalhar no Brasil. Assim, no dia 25 de outubro de 1914, ano em que teve início a Primeira Guerra Mundial, chegavam a Belém os missionários
Otto Nelson e esposa Adina Nelson, que foram enviados à cidade de Bragança, no Pará. No dia 18 de agosto de 1916, chegavam a Belém, vindos da Suécia, os missionários Samuel Nistrom e sua esposa Lina Nistrom, os quais seguiram para o Amazonas. A 12 de janeiro de 1918, chegaram Joel e Signe Carson ao Pará, de onde, após estudarem a língua portuguesa, foram enviados ao Pernambuco. Como centro das atividades pentecostais em terras brasileiras, Belém do Pará continuou recebendo novos obreiros do exterior. Em 1921, 12 missionários desembarcaram do navio Uberaba. Eram eles Vitor Johnson e esposa, Ana Carson, Bede Palha, Geide Vries, Augusta Anderson, Esther Anderson, Elizabeth Johnson e Ingrid Anderson. Foi um dia festivo para a igreja. Entretanto, a igreja ainda necessitava de mais obreiros. Atendendo a esses clamores, no dia 2 de março de 1921, foi separado para o pastorado o irmão Bruno Skolimowski, que serviu em várias cidades no interior paraense e no sul do Brasil. No ano seguinte, chegava o missionário Nels Nelson, tinha 26 anos e vinha bem disposto a levar almas a Cristo. Dos seus primeiros anos de atividade, não possuímos muitas informações, porém sabemos que 4 anos passou nas ilhas, viajando com dificuldade, pregando quando podia e alimentando-se mal, pois a alimentação era escassa. Após esse período, ele apareceu em várias épocas e lugares. Ocupando a posição de primeira igreja, centro de atividades evangelísticas, a Assembleia de Deus em Belém tinha também a responsabilidade de preparar os crentes vocacionados para o ministério que dia a dia o Senhor chamava. Considerando essa necessidade, a igreja organizou e realizou a primeira escola bíblica. Dirigiu o estudo o missionário Samuel Nistrom, que se estendeu de 4 de março a 4 de abril de 1922. A segunda escola bíblica realizou-se nos dias 24 de março a 28 de abril de 1924. O número de participantes foi além de 40, vindos de várias cidades do Pará e dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Gunnar Wingren, depois de comovedores cultos de despedida, viajou com a família no dia 21 de maio de 1924 para a cidade do Rio de Janeiro, onde chegou no dia 3 de junho. Ocupa a direção da igreja em Belém o irmão Samuel Nistrom, que tinha como colaboradores o missionário Nels Nelson e os pastores Plácido, Aristóteles, Josino Galvão, Antônio do Rego e Pedro Trajano. Hoje, 70 anos depois, as Assembleias de Deus continuam empunhando a chama acesa do Espírito Santo, anunciando as boas novas de salvação, como nos primeiros dias, na certeza da grande vitória. Há precisamente 70 anos nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. O seu crescimento se deve, indubitavelmente, à manifestação do Espírito Santo na pregação do Evangelho, no batismo com fogo, uma verdade neotestamentária muito esquecida pelos evangélicos. É como disse o pastor Paulo Leivas Macalão, um dos pioneiros. Ele acredita que a principal razão do progresso da igreja está na ação do Espírito Santo e numa vida de santidade. Para ele, não pode haver uma coisa sem a outra. Essa comunhão íntima com Deus, no princípio, produzia temor e dava condições aos crentes de terem uma mensagem ungida que convertia os pecadores. O desenvolvimento da Assembleia de Deus divide-se em 4 períodos, indo o primeiro de 1911 a 1930, que viu a igreja alcançar 14 mil membros após 19 anos de trabalho. Foi um crescimento lento, gradativo, mas lançou os fundamentos para um avanço futuro. O segundo, de 1931 a 1949, atingiu 120 mil membros. Nesse período foram preparados líderes nacionais. Observou-se um marcante progresso. O terceiro,
de 1950 a 1962, quando a igreja se difundiu, num aumento de quase 5 vezes. O quarto período, a partir de 1963, a Assembleia está cônscia de que milhares de brasileiros serão salvos por Jesus. Um censo realizado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil em 1979 indicou os seguintes dados: Assembleias de Deus autônomas no país, 22 mil. Templos, 36 mil. Obreiros de pastor auxiliar de trabalho, 55 mil. Membros da igreja, 3 milhões e 100 mil. Congregados, não batizados e crianças, 2 milhões e 500 mil. Escolas dominicais, 14 mil. Alunos da escola dominical, 900 mil. Professores e obreiros ligados à escola dominical, 45 mil. Missionários no exterior, 78. Total de fiéis, 5 milhões e 600 mil. Apontam-se várias razões para a boa receptividade do povo brasileiro ao Evangelho. O contínuo desarraigamento e mudanças de um lado para o outro e fatores de toda a espécie. Inflação, secas, industrialização, moléstias, analfabetismo, idolatria e etc. criaram no brasileiro um grande vácuo. As pessoas sentem um vazio dentro de si mesmas e se tornam receptivas ao Evangelho pregado na unção do Espírito Santo. A Igreja Pentecostal hoje, implantada em todos os estados e territórios brasileiros, é uma igreja de massa populacional. E enquanto puder atender a necessidade da mesma, continuará crescendo desde que continuem apresentando Jesus Cristo como a única esperança para o mundo. Nos seus primeiros anos, quando Deus começou a operar, houve um homem de outra denominação que argumentou dizendo: dentro de 10 anos não haverá mais pentecostais no Brasil. Entretanto, os 10 anos já se passaram e a obra pentecostal estendeu-se de norte a sul. O movimento pentecostal espalhou-se por todo o Brasil, provando que esta obra não é de nenhum homem, mas pertence a Deus. Durante estes anos, ele vem alcançando milhares de almas para o reino de Deus e, ao mesmo tempo, derrotando as táticas satânicas que procuram o seu fracasso. Jornal Mensageiro da Paz, junho de 1981. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.